Senhor presidente, nobre deputado Isalci, senhoras e senhores parlamentares, com grande alegria que ocupo a tribuna na tarde desta quinta-feira. Senhor presidente, o Brasil vive um período de crise na relação com seus servidores. Greve em vários setores, protestos em vários outros, insatisfação que toma conta de quase todas as categorias do serviço público. Os servidores do Judiciário fazem uma verdadeira peregrinação no Congresso Nacional e clamam pela sanção do projeto que ajusta os vencimentos da carreira. O governo sinalizou que vai vetar, ao argumento de que não tem dinheiro. O Judiciário nega, tem orçamento próprio. Essa queda de braço, obviamente, não pode comprometer o trabalho e o direito de trabalhadores que esperam por correções salariais há anos. O bom senso deve prevalecer. Se não pode aplicar a correção esse ano, que, a partir dos estudos, das análises, faça adequação para o próximo ano. O próprio projeto já define um escalonamento. O que não pode é haver ausência de diálogo e negociação. Outra situação grave, senhor presidente, ainda mais grave, é a greve da SUFRAMA, onde os servidores estão parados desde o mês de maio. A greve acontece nas 14 unidades da SUFRAMA, em 5 estados, Rondônia, Amazonas, Acre, Amapá e Roraima. A greve é um protesto ao veto da presidente Dilma, a medida provisória 660, que determina a reestruturação do plano de carreira, cargos e salários. A paralisação conta com aproximadamente 95% de adesão e já dura aí por volta de 60 dias, 2 meses. O veto está na pauta de votações do Congresso Nacional, mas, em razão de falta de quórum, ainda não foi deliberado pelo conjunto dos parlamentares. Precisamos de uma solução para a categoria. Não podemos permitir que o comércio de Rondônia e dos demais estados onde atua a SUFRAMA, na região norte, sejam tão duramente prejudicados como estão sendo neste momento. Comerciantes de todo o estado de Rondônia reclamam que as mercadorias têm ficado retidas no posto da Superintendência da Zona Franca de Manaus, em virtude da greve da categoria. Em muitas cidades já há desabastecimento. Começam a faltar produtos essenciais em razão da SUFRAMA não estar liberando as cargas. A Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia, a FACER, teve que entrar na Justiça para garantir a liberação de mercadorias, inclusive que pereciam, e obteve uma decisão favorável em mandado de segurança que determina o desembaraço aduaneiro de mercadorias pertencentes às empresas associadas. Entretanto, apesar das decisões judiciais, o problema ainda não foi resolvido. Se agrava a cada dia. Repito, senhor presidente, precisamos de uma solução negociada que ponha fim a esse impasse. Os trabalhadores precisam do ajuste, mas a sociedade está pagando um preço caro em razão dessa greve. A greve da SUFRAMA está causando transtornos ao estado de Rondônia, ao estado do Amazonas e outros estados da região norte, e nós fazemos um apelo ao governo federal para que negocie, se não permita o Congresso Nacional deliberar sobre o veto, que negocie com a categoria, que apresente uma alternativa à categoria para que a gente tenha uma solução que implique em menos prejuízos para os nossos empresários. Senhor presidente, um outro assunto que eu gostaria de, nesse tempo que ainda tenho, abordar aqui hoje, é um assunto que eu vou abordar ao longo do segundo semestre desse ano. A taxa de juro no Brasil. A quem interessa uma taxa de juro tão alta como a que nós temos hoje no Brasil? Nós estamos com 13,75 na taxa Selic. Recentemente tivemos meio ponto percentual a mais. E há rumores de que vem mais aumento por aí. Senhor presidente, a quem interessa aumentar a taxa de juros no Brasil? Interessa ao trabalhador brasileiro? Interessa à indústria nacional? Interessa a quem esses aumentos sucessivos da taxa de juros? E esses dias eu estava analisando as consequências do aumento da taxa de juros
E eu tive uma informação que Pinato, simplesmente estarrecedora. Cada meio ponto percentual de aumento na taxa Selic representa bilhões. Cada meio ponto percentual a mais na taxa Selic representa mais de 10 bilhões de aumento na dívida pública. Nós estamos enxugando o gelo. O governo fez um esforço que expôs o trabalhador, que expôs o empresário para arrecadar mais, para arrecadar 12 bilhões. E com um simples aumento de meio ponto percentual na taxa Selic, lá se foram mais de 10 bilhões de reais. Os últimos aumentos que nós tivemos acarretaram mais de 60 bi na dívida pública brasileira. E eu questiono, senhor presidente, a quem interessa aumentar a dívida pública? A quem interessa essa bola de neve que nós estamos vendo hoje? Eu tenho preocupações com isso, porque daqui a pouco nós temos uma situação impagável. Nós estamos vendo a Grécia, o que está acontecendo com a Grécia, e criticamos o governo grego, criticamos as autoridades políticas gregas. Mas e no Brasil? Como é que está a nossa situação? A dívida pública só aumenta, você paga, e ao invés de ter amortização, você tem aumento da dívida. Senhor presidente, tenho preocupações com os rumos do país referentes à sua dívida pública e referente a essa política de taxação, de querer controlar a economia a partir dos juros. Eu penso que esse é um assunto que nós devemos enfrentar com muita responsabilidade no segundo semestre nessa casa. Um abraço, senhor presidente, muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência, estou muito feliz. Foram 6 meses, o primeiro semestre, de muitos avanços e de um trabalho intenso, exaustivo dessa Câmara dos Deputados. Acho que nunca antes nós tivemos um período de tanto trabalho, de tantas ações, com erros e acertos, mas ninguém pode apontar o dedo para o Parlamento e dizer que não trabalhou demais. Trabalhamos muito e vamos continuar trabalhando muito mais. Muito obrigado.